Salve, salve, pessoal! Boa tarde a todos! Estamos mais uma vez no ar com o Band Placar, com um oferecimento BandBet no canal Esporte da Band no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. A gente vai fazer um raio-x de dois jogos espetaculares da rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro, claro, trazendo para você as melhores odds, as melhores oportunidades do mercado na BandBet. E a gente começa justamente falando sobre um clássico do futebol brasileiro que abre a rodada neste sábado, às 6h30 da tarde, no horário de Brasília, no Rio de Janeiro, a partida entre Botafogo e Corinthians, duas equipes que vivem momentos diferentes, né? Inclusive na temporada. Começando falando sobre o Botafogo, né? A equipe treinada pelo italiano Davide Ancelotti vem de uma vitória no fim de semana passado sobre o Sport por 1-0, né? Gol marcado pelo Cuiabano, que é uma espécie de coringa desse time do Botafogo, pode jogar como um lateral esquerdo ou um meia mais avançado, né? E o Botafogo faz uma mudança importante no comando técnico, com a demissão do Renato Paiva após a desclassificação na Copa do Mundo de Clubes, nas oitavas de final com a derrota para o Palmeiras. E aí o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, faz um movimento ousado, né? Trazendo o Davide Ancelotti, que você vê na imagem, filho do Carlo Ancelotti, hoje técnico da seleção brasileira, e mais do que isso, auxiliar técnico permanente do pai dele durante muito tempo. Então, assim, é inegável que o Ancelotti, o Davide, no caso, conhece futebol. Isso não está em discussão. A questão é como ele vai se sair na primeira experiência dele como treinador principal, né? E assim, está no começo, é um recorte muito pequeno. Vai lembrar que o Botafogo, nessa volta aí do futebol nacional, após a disputa na Copa do Mundo de Clubes, ganhou do Vasco, do Mané Garrincha, ganhou do Sport, jogando na Ilha do Retiro, empatou com o Vitória em casa, no Newton Santos, com o goleiro adversário Lucas Arcanjo, fazendo defesas espetaculares. Então eu vejo um Botafogo até mais ofensivo do que era sob a batuta do técnico português Renato Paiva, que hoje está no Fortaleza. Agora vamos falar também rapidamente sobre o Corinthians, né? Time que vem de um empate por 0-0 no meio de semana contra o Cruzeiro. O Corinthians teve até a oportunidade de ganhar o jogo no finalzinho. O Cássio fez uma defesa muito boa num chute do Memphis Depay. Na sequência, o Gustavo Henrique dá uma cabeçada numa cobrança de escanteio. O Villalba salva em cima da linha. O Corinthians não jogou bem, pelo menos correu mais em relação à partida ridícula contra o São Paulo no último sábado, e o técnico Dorival Júnior havia pedido mais energia. A boa notícia para o torcedor corintiano é o retorno aos poucos do atacante Yuri Alberto, para mim o melhor jogador do time, inclusive, né? Ele sofreu uma lesão nas costas antes da Copa do Mundo de Clubes e pode ser relacionado para o confronto diante do Botafogo neste sábado. Mas fato que ele está sendo preservado, claro, para o desafio pela Copa do Brasil na semana que vem, é o derby contra o Palmeiras pelas oitavas de final. E claro que a BandBet está nessa com você, com as melhores oportunidades do mercado para esse grande clássico do futebol brasileiro. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou, se preferir, digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E aí você vai acessar a capa do site neste momento e eu vou mostrar para você como você chega na página do Brasileirão Série A, tá? Você está vendo aqui a capa do site e tem um menu no lado esquerdo superior, tá? Você clique aqui no menu e aí você tem vários esportes aqui para você e eu vou colocar aqui no futebol, Brasil, e aí tem o Brasileirão Série A e é para lá que a gente vai agora já com os jogos deste sábado em destaque, claro, falando sobre Botafogo e Corinthians, que abre aqui a relação. E aí o Corinthians aparece com uma odd muito boa de R$6. O Botafogo é mais time? É, mas não é a mesma equipe que ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro no ano passado. Perdeu ótimos jogadores, como o Almada, que está indo para o Atlético de Madrid, e o Luiz Henrique, que joga na Rússia, né? Então, assim, a gente vê um Corinthians melhorando, ainda que muito pouco, né? Um time que deve ainda, o trabalho do técnico Dorival Júnior não é dos melhores, mas competiu, pelo menos, contra o Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Então dá para ir nesse Corinthians, ou então fazer um bet builder, ou seja, criar uma aposta com uma dupla chance. Empate Corinthians, lembrando que o empate sozinho
está pagando R$ 3,50. Então você tem as melhores odds já na tela para você para os jogos de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Então não perca essa oportunidade, aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado direito, no canto superior direito da tela, e você faça a sua fezinha nos jogos do Campeonato Brasileiro, com destaque neste momento para Botafogo e Corinthians. O arquirrival corintiano, que vai enfrentar o Alvinegro na semana que vem pela Copa do Brasil, também estará em campo neste sábado. É o Palmeiras que vai enfrentar a equipe do Grêmio, né? E os dois times vivem momentos muito diferentes, não só no Campeonato Brasileiro, né? Mas na temporada. O Palmeiras vem de uma vitória por 2-1 sobre o Fluminense no Maracanã. O técnico Abel Ferreira até falou muito sobre o desempenho que vem melhorando do Vitor Roque, né? Jogador que o próprio técnico português disse que carregava um saco de 50 quilos de cimento nas costas. Afinal de contas, esse cara aqui, o atacante, custou 25 milhões de euros na maior transação da história do futebol brasileiro. E ele fez uma bela atuação contra o Atlético Mineiro no jogo do domingo passado, vitória do Palmeiras por 3-2 no Allianz Parque. E no meio de semana, contra o Fluminense, ele marcou o gol da vitória de virada, como eu disse anteriormente, por 2-1. Então, titularíssimo do time do Palmeiras. O Abel Ferreira não desistiu dele e o jogador vem cumprindo um bom papel, né? Melhor do que vinha jogando anteriormente, tá? Em contraponto, o Grêmio vive uma péssima fase. A equipe gaúcha pagou um micaço no meio de semana ao ser eliminada pelo Aliança Lima nos playoffs da Copa Sul-Americana, um empate por 1-1 em casa, sendo que o Grêmio, durante boa parte do segundo tempo, quando já vencia por 1-0, tinha um jogador a mais em campo. O Zambrano, do time peruano, acabou sendo expulso. E aí entra em campo o Hernan Barcos, aquele mesmo, quarentão, 41 anos de idade, atuou pelo Grêmio, atuou pelo Palmeiras na década passada e faz o gol do empate, que foi uma verdadeira vitória para os peruanos. Com este resultado, o Grêmio foi eliminado e até o presidente do Grêmio tem falado, a briga da equipe é contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu destaco entre os jogadores do Grêmio o Kiko Oliveira, bom ponta-direita, uruguaio, jogava na MLS nos Estados Unidos, foi revelado pelo Peñarol. É um ótimo jogador, né? O problema é que sozinho ele não consegue jogar. Vejamos como o Mano vai armar esse meio de campo. Se ele vai colocar 3 volantes na partida, Dodi Vilhaçante, que perdeu muito desempenho, e Edenilson, inclusive ex-jogador do Internacional. Claro que a BandBet está nessa com você, com as melhores oportunidades do mercado para esse grande clássico do futebol brasileiro, rivalidade muito acirrada, né? Nos anos 90, com jogos grandes de Libertadores e Copa do Brasil naquela época, tá? Então, como eu disse, aponte sua câmera para o QR Code que está na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet, ou você pode digitar no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E aí eu coloco na tela para você a página do Campeonato Brasileiro de Futebol. Em relação aos jogos deste sábado, este confronto é o último na lista, tá? Porque a partida começa às 9h em São Paulo, no horário de Brasília. E aqui não tem muito o que fazer, pessoal. Vá na certa, vá no Palmeiras ganhando o jogo, tá pagando 1,36 para cada real apostado, porque o Palmeiras é muito favorito nesse jogo. Tanto que o Grêmio tá pagando 9,50 com um empate cotado em 4,75. Mas só como eu disse, né? A gente explicou aqui o retrospecto recente das duas equipes. O Palmeiras vem em ascensão e o Grêmio está descendo a ladeira, né? O técnico Mano Menezes, inclusive, está ameaçado de demissão. Isso pode acontecer caso o Grêmio perca para o Palmeiras, dependendo da forma como for derrotado, se acontecer isso, evidentemente. Então não perca a oportunidade de fazer a sua fezinha nesse grande clássico do futebol brasileiro, apontando a sua câmera para o QR Code que está aqui no meu lado direito, né, e acessando a capa do site bandbet.bet.br. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!